Contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da vida. Então Emmanuel está dizendo o seguinte, que as moléstias, as doenças e as deficiências são remédios do Espírito para um expurgo daquilo que ainda há em desarmonia, adquirido nesta ou em outras encarnações, como o professor Allan Kardec estuda maravilhosamente bem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Sugiro que leiam. Então essa é a definição de saúde, perfeita harmonia da alma. E agora nós vamos tentar compreender melhor este processo. E vamos usar aqui um estudo de caso bem famoso, né? Talvez o estudo de caso mais conhecido da literatura espírita. É o caso André Luiz, não é? Descrito no livro Nosso Lar. E aqui, como eu não quero ficar até meia-noite, né? Vamos ficar só até 11h30, brincadeira, né? Nós vamos dar só um pequeno trecho do capítulo 4. Ou seja, um pequeno trecho de um capítulo maravilhoso. E André Luiz aqui vai explicar, contando a sua história, a causa e o mecanismo do adoecimento nele, que servirá de exemplo para nós. Então esse é o momento em que ele conversa com o médico Henrique de Luna, que vai diagnosticá-lo quando ele chega em Nosso Lar e vai para o hospital. Então nós vamos estudar brevemente esse diálogo. Fiquemos com André Luiz. Trajado de branco, diz André Luiz, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique, que é o médico, auscultou-me demoradamente. Sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Então André Luiz responde. Suicídio? Creio que haja engano. Asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Então André Luiz está dizendo o seguinte, suicídio não. Eu desencarnei por oclusão intestinal. A causa mortis, lá no meu obituário, é oclusão intestinal. E ele se sente... Aí o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão, o amigo não tenha ponderado bastante. E aí ele vai explicar a causa da oclusão intestinal, que para André Luiz tinha sido a causa da morte. Como nós já percebemos, não foi. Foi o efeito e não a causa. E então, vamos acompanhar o raciocínio do médico espiritual, para nós entendermos a fonte das doenças. E como nós já percebemos, é a desarmonia para com a lei divina. Mas de que maneira? Como? Vamos deixar de ser tão filosófico e subjetivo e vamos ser mais objetivos. Aí uma obra, olha, eu recomendo, leiam. Marlene Nobre chamava do Pequeno Grande Livro, Pensamento e Vida. Essa obra é maravilhosa. Para vocês terem ideia, o Emmanuel quem explica no prefácio. É um curso oral que existe no mundo espiritual para aqueles que vão reencarnar. Já pararam para pensar na grandeza que é essa obra? É curso para reencarnar. A gente pode fazer prova com consulta aqui, olha só. Já reencarnamos e podemos retornar naquele curso lá de Nosso Lar. É um curso de Nosso Lar. Os espíritos que vão reencarnar dessa colônia espiritual fazem esse curso. E aí eles ditam esse curso, que é oral, e nós temos a oportunidade. E não precisa nem responder, mas quantos aqui já leram essa obra? Imagine estudar. E ela trata de questões pontuais para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Um dos capítulos trata da enfermidade, o capítulo 28. E lá Emmanuel fala algo que assim é excepcional. Sabe por que eu gosto muito das colocações do Emmanuel e do André Luiz? Eles não ficam em cima do mundo. É isso, ponto. Não tem que ficar fazendo exercícios mirabolantes. Podemos garantir, diz Emmanuel,
as doenças. Então Emmanuel está garantindo que a nossa vida mental, que a nossa mente influencia muito sério. Para a gente entender quão sério é isso, nós temos que entender o que é mente. Quem me ajuda? O que é mente? Podem falar, eu sei o que é, mas não consigo dizer, né? Não tem aquela fala assim, se me perguntarem o que é Deus, eu não sei, mas se não me perguntarem, eu sei. É algo que eu sei o que é, mas decodificar em palavras não é tão simples. Mas, por favor, me ajudem, enquanto eu tomo um pouquinho de água, o calor aqui, essas bandas, né? Essas bandas de Guarapari, é bem quente, né? Pra gente, vocês até me perdoem a bermuda, o traje quase informal, mas estamos em casa e o calor, para quem é mineiro, esse calor aqui é bravo. E hoje não está tanto. E hoje tá bom, olha que maravilha. Hoje está fresquinho. O que é mente? Quem me ajuda? Vamos chutar, gente, sem medo de ser feliz. E aí? A gente fala tanto sobre a mente, né? Nós espíritas usamos muito o termo mente. Muito. Nem me chute. Não é simples mesmo. Por isso que é importante a gente buscar nos benfeitores espirituais, porque eles têm a arte da síntese. Acho que é o canal de comunicação. O canal, olha, foi bem perto aí, hein? Ó, tô falando, é assim que a gente constrói o conhecimento. O canal de comunicação entre quem e que, quem e quem, em tudo. Tá, então estamos ali, ó. Começamos. E aí? Mente. Construção. Constrói o quê? Tudo. Tudo. Positivo e negativo. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem um poder inimaginável. Não é? Só que a gente tem que saber do que se trata. Algo tão poderoso. Como é que a gente vai manipular se a gente nem sabe o que é? Não é? Nesse mesmo livro, Emmanuel define o termo mente. No primeiro capítulo intitulado O Espelho da Vida. Olha esse capítulo. Da seminário. Então Emmanuel dá duas definições, uma de cunho filosófico e uma de cunho científico e objetivo, que eu adoro. Primeiro diz assim, a mente é o espelho da vida. Olha só, porque liga, reflete. E quem tem a vida? Quem vive? O que somos? O espírito. O espírito. É isso. Então a mente reflete o que o espírito sente, pensa e volita. Volita no sentido de vontade também. A mente faz essa ligação entre o que somos, espíritos, e os corpos que utilizamos para nos expressar. Físico, psicossoma, como diz André Luiz, ou perispírito, e até o corpo mental, até onde temos fontes fidedignas. Vídeo André Luiz, Evolução em 2 Mundos, falamos agora sobre essa obra, né? Alguém falou que é difícil estudar, cadê a música? Tá lá dentro. Ah, tá lá dentro, tá vendo? Depois vocês falam para ela estudar, porque vale a pena. Então liga o espírito aos corpos de expressão, é a mente. Mas aí ele traz um conceito objetivo. Olha, eu vou falar a verdade, depois que eu li esse capítulo umas 10 vezes, é eureka. Porque livro espírita é assim, gente. Vocês sabiam? São livros quânticos. Cada vez que você abre ele está diferente. Você aprende uma coisa que você não tinha aprendido antes. Aí você pensa, não é possível que eu não vi isso. É porque na verdade nós estamos diferentes. E conseguimos imergir, aprofundar e tirar o espírito da letra. Cada vez que relemos algo. Da importância de reestudar. Então quando eu li depois da 10ª vez, não sei, esse livro, Pensamento e Vida, eu encontrei uma definição de mente que mudou muita coisa para mim. Emmanuel diz assim, a mente é o campo desperto da consciência. Nossa, isso é profundo. Para mim foi o meu orelha. Poético. Poético, né? Olha só, vou repetir. A mente é o campo desperto da consciência. Consciência em que está escrito o quê? A lei divina, lembra a questão 621 do Livro dos Espíritos?
Então você está dizendo que existe um campo desperto da consciência, porque existe o quê? Um campo adormecido, não desperto da consciência. Isso me fez um bem, tirou uma cruz das minhas costas, porque eu sempre me autoflagelava quando eu li aquela questão 621. A lei divina está escrito na minha consciência, eu erro tanto, mas eu sou um filho rebelde demais, se está tudo na minha consciência, por que o bem que eu quero eu não faço, como diz Paulo, e o mal que eu não quero, esse eu faço? Porque existe um campo da consciência desperto, que é o que nós chamamos de mente, ou Emmanuel chama de mente. A partir de hoje todo mundo aprendeu. E existe um campo não desperto. Vamos exemplificar didaticamente. Eis o livro da vida, onde está escrito as leis divinas, nossa consciência. Então, quando Deus nos cria, Ele nos dá ou inscreve em nossas consciências todas essas leis. Por favor, não me chamem de herege, nem me queimem na fogueira de Guarapari. É só um exemplo, tá bem? Mas pensemos agora, eu sou Deus e vou criar um espírito, o espírito Thaís. E aí quando eu crio o espírito Thaís, ela vem de brinde com todas as leis, a lei divina na consciência dela. Thaís, por favor, fale para todos nós o que está escrito na página 82. Vou ter que ler mesmo? Sem abrir o livro. Está adormecido. Então ele dá o livro fechado. E o que é a mente? O quanto nós lemos já desse livro, que é a evolução. Então Emmanuel vai explicar nesse primeiro capítulo que é o arcabouço mnemônico. São as nossas memórias intelectuais e experiências das reencarnações pretéritas. É por isso que a gente não pode julgar o outro. A gente não sabe qual parte do livro o outro já leu. Porque eu não vou ler da primeira à última. Eu posso pegar no meio. Sabe igual aquele momento de aperto, né? Que a gente abre o evangelho em qualquer lugar e lê, né? Lê ao acaso. Pode acontecer. Então, às vezes, o outro lê uma parte que eu não li. E já despertou-se em um ponto. E eu já posso ter lido uma parte que ele não leu. Então, essa questão de julgar, vamos lembrar Jesus... Não julgais para não seres julgados. Porque cada um de nós já tem um campo da consciência desperta. Temos mentes em hipertrofia diferente. Então, perfeito é aquele que leu o livro todo. Aqui a mente abarca a consciência para os padrões da Terra, não é? Então eu achei isso assim maravilhoso. Por quê? Porque é a mente que guarda positiva influência sobre todas as doenças. Olha só. Aí existem atenuantes e agravantes. Porque quando eu sei de algo que não é correto e eu ainda faço, existe um agravante. Quando eu ignoro, que é a questão responde os espíritos pela ferida do mal, não. Da ignorância. Então, a ignorância é um atenuante. Mas as leis estão escritas já no livro da vida que o Pai nos concede. E o que é que a mente faz? Nós vamos ver daqui a pouco na fisiopatogenia. O que é importante agora nós entendemos que a causa das doenças, segundo Emmanuel, está na nossa vida mental, na mente, que reflete, liga nós, espíritos, aos nossos corpos, que utilizamos momentaneamente, através do que decidimos pela vontade, nossos sentimentos e pensamentos, que podem ou não expressar-se por fala e ação. Podem ou não. Então vamos voltar lá com o André Luiz. Aí voltamos lá no caso do André Luiz. Diz o médico, quando ele vai explicar para o André Luiz, vejamos então seu intestino. A oclusão, lembra da oclusão intestinal que ele falou, que foi a causa da morte? Não é? Essa oclusão derivava de elementos cancerosos. Então, primeiro, por que houve uma oclusão? Porque houve uma neoplasia, um tumor, um câncer. Um câncer do intestino. Estes, ou seja, o câncer, por sua vez, teve causa de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis.
Nossa, quando crescer eu quero ser assim. Ele foi tão sutil, acho que poucos inclusive perceberam o que ele quis dizer para André Luiz, né? É muita sutileza. Então vamos decodificar a mensagem do mentor. Ele está dizendo, olha meu filho, a oclusão é um câncer. E o câncer teve causa nas suas leviandades porque você adquiriu sífilis. E como é que você adquire sífilis? A sífilis é uma doença o quê? Sexualmente transmissível. Então é isso que ele está dizendo, você compromisso. Então a causa da sua morte não foi a oclusão do intestino. Até agora, que ainda tem coisa para cavar, é a atitude promíscua de André Luiz que deu aso à sífilis. Então vamos fazer a auscultação junto com o Henrique de Luna. Olha, André Luiz adoeceu aqui. A luzinha acho que não vai funcionar, eu vou apontar. No intestino, nessa região. O livro não explica qual região da anatomia do intestino. E o que ele teve? Uma neoplasia. Isso aqui é uma fotografia de dentro do intestino, tá bem? Uma colonoscopia. Então, houve uma tumoração dentro do intestino. O tumor foi tão grande que ocluiu. Então, o corpo não podia mais se nutrir nem se hidratar, levando a óbito. Isso que aconteceu com André Luiz. Mas a causa, segundo Henrique de Luna até aqui, foi um câncer, que é o tumor, que teve causa por causa da sífilis. Agora eu faço a pergunta a vocês. Todo mundo que tem sífilis desenvolve neoplasia, câncer? A sífilis tem 4 estágios, que vai desde o assintomático, que a pessoa tem nem sabe que tem, passa a vida normal, até o neoplásico, o cancerígeno. André Luiz teve o 4º tipo, mais grave. Por que será? Qual a causa disso? Henrique de Luna conclui seu diagnóstico. A moléstia, a sífilis, talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e temperança. Olha aqui André Luiz ou Henrique de Luna corroborando Emmanuel lá no Pensamento e Vida. O que promoveu a tumoração foi a vida mental, o procedimento mental. André Luiz faltou com o sentimento de fraternidade, amar o próximo como a si mesmo, e de temperança. Aí eu faço uma pergunta, ninguém precisa responder, mas você ainda fica nervoso? Você não ser intemperante? Paciência pequena, indulgência baixa, como eu? Então cuidado, porque você está mentalmente criando irradiações mentais mórbidas, deletérias. Estamos em desarmonia com a lei, porque quando chegaram para Jesus e perguntou, mestre, onde a lei? Qual o maior mandamento, não é? O que Jesus responde? Amarás a Deus E ao próximo. e ao próximo. Ele resume. E no final ele deixa um novo mandamento, não é? Eis que vos deixo um novo mandamento aos apóstolos. Amai-vos como eu vos amei. Então passa a ser a referência ao amor de Jesus, já não o nosso amor. Olha só. Que às vezes eu falo assim, mas eu não ligo de fazer isso comigo, então eu vou fazer com o outro. Agora, e Jesus fez isso? Então muda. Por isso que ele deixa um novo mandamento. Amem como eu vos amei. E André Luiz aqui estava em desarmonia. Então ele pode, olha como é sério isso, porque às vezes nós vamos criticar a atitude promíscua de André Luiz. E Henrique de Luna está dizendo, olha, mesmo com essas atitudes, você não necessariamente poderia desencarnar por isso. Isso não levaria ao câncer. O que levou ao câncer não foi a promiscuidade, foi seu procedimento mental. Então esse negócio de mente é sério, muito sério. Interfere objetivamente na nossa qualidade de vida.
Na nossa felicidade ou na nossa tristeza, na nossa saúde ou na nossa doença. Parece casamento, né? Mas é isso. Interfere nos dois extremos. Quem é que gosta de sofrer? Levanta a mão. Só eu? Não, né? Ninguém gosta. E é aí que nós temos que ser inteligentes em termos um procedimento mental em acordo com a lei divina. Não é mais uma questão de crença, meus irmãos. É uma questão de inteligência. O Espiritismo desperta o ser inteligente em nós para termos procedimentos mentais fraternos, caridosos. Não é para pagar de bonzinho para os outros, não, porque eu quero ser feliz. Eu não vou me inundar de veneno mental. Quando eu tenho raiva de alguém, eu sou o primeiro a me enlamear com a raiva que eu sinto do outro. Quantos espíritos temos atendidos nas reuniões mediúnicas que passam séculos perseguindo o outro que não está nem aí para ele mais? Aí eu falo para ele, meu irmão, isso que te ama, cadê? Seu pai, sua mãe, sua esposa? Não sei. É claro, você não está procurando ele, você está procurando quem te traiu, quem te matou, ao invés de procurar quem te amou. Por que a gente tem essa tendência de colocar a nossa mente focada em quem nos fez mal, ao invés de focar em quem nos faz bem? Gosta de sofrer. Não é? Vamos pensar, vamos ser inteligentes. Porque quando eu irradio os sentimentos negativos, e nós vamos ver aqui, eu estou me prejudicando. Então aqui nós estudamos a causa, a etiopatogenia, de onde vem. Só que para não ficar filosófico, nós vamos estudar agora o mecanismo, como a mente produz doença ou saúde, que é a fisiopatogenia ou fisiopatogênese. Que engrenagens são essas? E olha, o Espiritismo explica. Aí é diferente de só falar, olha, você tem que ser bonzinho, você tem que amar o próximo. Quem não sabe disso, gente? Sabe o que eu penso, honestamente? Que nós precisamos de material mais cognoscível, mais objetivo. Não que o Evangelho esteja ultrapassado, muito pelo contrário, nós não compreendemos ele ainda. E por isso somos trabalhadores da última hora. Estamos aqui há milênios. Fizemos do Evangelho de Jesus motivo de levantar bandeiras, espadas, sanguinolentas. E agora o Espiritismo vem nos explicar. Alexandre Missionários da Luz, que é outra obra maravilhosa, que ele está falando da pineal, para quem gosta de estudar a mediunidade, é o capítulo. Fala sobre a epífise. Olha o que o Alexandre fala. O homem que faz o bem, que pratica verdadeiramente o bem, vive no seio de vibrações construtivas. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico. Então nós vamos estudar os princípios científicos dessa ciência, que é a doutrina espírita, que explica por que fazer o bem me dá condições de viver em vibrações construtivas e não destrutivas. Vamos começar com o mestre, óbvio, sempre. Allan Kardec, lá na Gênesis, em 1868, já escreveu: o perispírito representa importantíssimo papel no organismo e em uma multidão de afecções, de doenças, que se ligam à fisiologia, doença física, e psicologia, doenças mentais. Então, olha que Kardec já falava na metade do século XIX. Estudem um perispírito, porque é ali que está a multidão de influência das doenças físicas e psíquicas. Olha, faz tempo. Seguindo Kardec, eu não sou bobo nem nada, vamos estudar um pouco do perispírito. Porque é ali que está o mecanismo, a fisiopatogenia. Vamos começar com a evolução em dois mundos. Esse trecho é importante. Ao capítulo 2 que eu acabei de falar com você. Estudando o perispírito, André Luiz já começa assim um capítulo. Para definir, de alguma sorte, o corpo perispiritual, ou espiritual, ou psicossoma, ele usa esses três termos para falar da mesma coisa, perispírito. É preciso considerar, antes de tudo, que o perispírito não é reflexo do corpo físico. Olha só. Porque, na realidade, é o corpo físico que reflete o perispírito. Então, a começar por aí. Só que ele vai mais além.
tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Olha só, tenho visto pouquíssimos espíritas estudar essas questões, pouquíssimos. Alguns até alegando que é de ordem da teosofia, de Anne Besant, como se tivesse alguma coisa errada nisso. André Luiz está dizendo o seguinte, que o nosso corpo perispiritual, o perispírito, ele retrata o corpo mental. E depois ele traz uma nota. O que é o corpo mental? O corpo que envolve a mente. O corpo sutil que envolve a mente, simplesmente isso. Ele não entra em maiores detalhes. Ele diz que não temos ainda terminologia para falar sobre isso. Ok, 1958. Então, a minha mente forma o meu perispírito. E aí eu sugiro o capítulo 6 da obra Roteiro, que Emmanuel explica sobre as células do corpo psicossomático. E André Luiz nesse capítulo também. Mas aqui nós não vamos aprofundar tanto, não temos tempo. Afinal de contas, 11 horas já chegam, né? Brincadeira, tá, gente? Nós estamos levando e sai correndo. Esse cara é maluco, veio lá de Minas, fica falando, não para de falar. Mas o que é importante aqui é entender que o meu corpo físico é a ponta do iceberg, lembra da foto? É aonde a minha mente se extravasa. E a minha mente é a parcela, o campo desperto da consciência. Que faz o quê? Para a gente entender, para desenhar, fica um pouco mais simples. Somos espírito, não é isso? Nós já entendemos aqui? Esse é o corpo mental. Gente, isso é só uma figura, não se prendam a isso, por favor, didaticamente. Que é o espelho da vida, que liga, não é? Vai ligar, não sei disso nunca, não é o nosso cérebro, nem do corpo físico, nem do corpo perispiritual. E essa irradiação forma físico. E quem tem realmente interesse em entender isso, compreender, eu sugiro que leiam a teoria corpuscular do espírito, de Hernani Guimarães de Andrade, e que leiam Jorge André, que são dois dos maiores pesquisadores nesta área. E eles explicam como a nível cromossômico, no DNA, o espírito influencia através do corpo mental, perispiritual no corpo físico, criando o que nós estamos estudando aqui. É que hoje a gente está fazendo um grande resumo, imenso. É frustrante para mim, porque assim, eu estou tentando falar de muita coisa em pouco tempo. Mas é algo só para que vocês se sensibilizem para a questão de estudar. Montesquieu que fala isso, ele diz assim, olha, quando for falar de alguma coisa, não se preocupe em esgotar o assunto, basta fazer pensar. E o que nós queremos aqui hoje é fazer pensar sobre o quanto meus sentimentos e meus pensamentos estão influenciando positiva ou negativamente na minha vida, na minha saúde. Então, esse processo acontece por algo que nós achamos que é subjetivo e não é. E André Luiz explica. Olha o que ele fala lá no capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade. Olha, mecanismos da mediunidade? Poxa, eu pensei que era só palavra de reunião mediúnica. Não. Processo vivo de todas as realizações no plano físico, ou seja, na esfera material e espiritual, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria. Olha o que o André Luiz está falando. Pensamento é matéria. Ou seja, pensamento não é uma fumacinha. É matéria. Num estado quintessenciado. É óbvio, não é? A matéria mental. Então, quando vocês lerem André Luiz falando matéria mental, ele está falando de informações de cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob o novo sentido. O que ele quer dizer? Olha só. O pensamento tem formas corpusculares, ou seja, partículas subatômicas. Ele está dizendo que a matéria mental, ele faz uma analogia com a matéria física. Os pensamentos são irradiados através de átomos, com suas partículas subatômicas. Isso, diz André Luiz, compele a denominar tais princípios do pensamento de
núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais. O que ele está dizendo? Olha só. Que o pensamento é a matéria que plasma a realidade no mundo espiritual e que influencia a realidade no mundo material. São átomos que nós estamos lançando o tempo inteiro. Átomos mentais ou corpúsculos mentais. Que influencia diretamente o nosso corpo físico. O nosso DNA. E aí o Jorge Andréa tem uma tese interessantíssima, né, o famoso psiquiatra espírita, em que os elétrons e os pósitrons, que seria a antimatéria, conversam. É ali que há o vínculo molécula a molécula do perispírito ao corpo físico, como Allan Kardec descreve na Gênese. É ali que se liga perispírito ao corpo físico. Então nós vemos André Luiz trazendo contextos de ciência avançadíssima, na década de 50 do século passado. E o mais interessante é que existem hoje estudos que comprovam o que o André Luiz falou, é o que nós vamos ver para a gente fechar. Então vamos só fazer um rápido resumo. A mente, através do corpo mental, cria o perispírito. E o corpo físico é um retrato do corpo perispiritual, um reflexo. A mente irradia matéria mental, o que André Luiz chama de irradiação mental, que é pensamento. Aí tem algo muito importante. Pensamento. O que dá a característica do pensamento? O pensamento ser bom ou ser ruim? Ter uma frequência elevada ou baixa? Porque vamos fazer um exemplo, vamos dar um exemplo rápido aqui, olha, todos nós tivemos um pensamento. Vou lá no Muxaba hoje. O pensamento resultou em uma ação, não é? Aí nós vamos chegar no porquê alguns têm uma frequência diferente de quem da mediunidade. E ele vai em 50, onde Chico lá trabalhava no grupo Meimei, que é um grupo de desobsessão. Ele, Arnaldo Rocha e uma turma. E num livro chamado Instruções Psicofônicas, olha, que é excepcional. Vocês já viram que eu gosto de indicar livro, né? Eu não ganho nada com isso não, a não ser a felicidade de ver meus irmãos despertando suas consciências. Porque esse livro tem as mensagens dos mentores espirituais do grupo que Chico trabalhava. Psicofonado. Só que foi digitado depois, obviamente. Gente, isso tinha uma riqueza. Eu tive a oportunidade de ir a Pedro Leopoldo, não conhecia. Nesse passado, fui fazer um estudo lá. Eu fui no grupo Meimei. Ah, gente, eu sei que é um pouquinho longe, mas quando forem pelas bandas de Minas Gerais, vocês precisam conhecer. Que coisa, que simplicidade. Como um indivíduo precisou de tão pouco para fazer uma obra tão grande. Eu confesso que eu me emocionei quando eu entrei. E lá tem mensagens maravilhosas. Teresa d'Ávila, enfim, esses espíritos, né, que iam a essas reuniões. E um deles foi Aulus. O que Aulus falou lá? Ele falou assim, ó. O sentimento é o campo vibrátil do pensamento. Olha que chique. O que ele quer dizer? Que o sentimento é quem vai dar qualidade, a frequência vibratória para o pensamento. Então, quando a gente fala assim, vamos elevar nosso pensamento, vai depender do sentimento com que eu penso sobre algo. Voltando ao exemplo, com que sentimento nós viemos aqui? Porque o pensamento foi o mesmo. Vir aqui. Uns podem ter tido um sentimento seguinte, olha, eu quero ir lá, quero aprender mais sobre a doutrina espírita, quero me nutrir disso. Outros poderiam ter outro sentimento de, eu estou com saudade do pessoal, vou lá rever o pessoal. Outros disseram assim, se eu não for lá, vão me chamar a atenção. Outros, o negócio está apertado aqui em casa, então eu vou lá, que pode ser que ele vinha. Vê que são sentimentos diferentes para um mesmo pensamento. E isso vai dar uma característica vibrátil diferente. É sobre isso que no capítulo 14 da Gênese, Allan Kardec fala sobre o magnetismo espiritual, as curas, que não depende só de quem está impondo as mãos, mas depende de quem? Recebe. Para haver uma sinergia, uma sintonia entre os fluidos daquele que emana e daquele que recebe. Tanto é que a mulher hemorroísta
tocou porque ela cria e sentia que bastava tocar nas vestes do Cristo e ela seria curada. Ou seja, não houve nem imposição de mãos do Cristo ali. Foi um movimento de evocação daquele fluido curador ou curativo. O irmão queria colaborar? Irmão, você queria colaborar? Você levantou a mão ou foi? Ah, então tá. Deixa eu dizer aqui. Não, que isso, sem problema. Então, aí é que está. A mente vai irradiar numa frequência de acordo com o meu sentimento. É por isso que tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer de coração, de verdade. Não adianta uma ritualística exterior. Isso não vai resolver nossos problemas. Isso pode até trazer um paliativo, um alívio, mas não resolve. É por isso que a cura não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Que depende do que eu irradio para que eu possa receber. Tua fé te curou, disse Jesus. Ele não dizia eu te curei. Tua fé te curou. Então nós temos que refletir mais sobre isso. Mas apesar de que eu não vim aqui falar sobre cura, sobre terapêutico, eu vim falar sobre como evitar, como não precisar de recursos terapêuticos, porque a verdade é essa. O Espiritismo nos dá ferramentas para nós não precisarmos. Mas por enquanto precisamos, porque somos todos ainda doentes da alma. Então quando nós entendemos a importância da mente como espelho da vida, que reflete o que eu sinto e o que eu penso para os meus corpos, eu tenho que começar a tomar cuidado com o que eu sinto e com o que eu penso. Para que a irradiação mental, os corpúsculos, os átomos de matéria mental, sejam de uma frequência que promova cura ou saúde e não doença. Como nós vamos ver aqui. Nós vamos comparar um estudo de André Luiz de 1958, no livro Evolução em Dois Mundos, com um estudo de 2008 da Unicamp sobre anatomia patológica. Nós vamos ver que o que André Luiz falava, hoje a ciência começa a perceber sobre a importância do pensamento nos nossos corpos físicos. Já abrindo parênteses, hoje já existe, a psiconeuroendocrinoimunologia, que Joana de Anjos trabalha, Ela fala sobre isso. Que é o que? A relação que a medicina estuda entre o sistema imunológico, que é o que me impede de adoecer, e a minha psique. Então hoje isso já é uma matéria de medicina normal. Relembrando Hipócrates já, há tanto tempo a medicina começa a voltar para a sua essência. E olha o que André Luiz fala e o que a medicina falou, e o que a medicina fala hoje, comprovando que nós estamos conversando sobre a causa e mecanismo da doença. Aqui ele está estudando o neurônio, no capítulo 9. E aí André Luiz diz assim: acha-se no neurônio, na célula neuronal, um pigmento ocre. Para os homens ficam tranquilos, daqui a pouco eu explico o que é. As mulheres eu acho que já entenderam, Esse negócio de cor não são tão bons assim, daqui a pouco a gente vai entender. É uma cor, para começar, Ocre é uma cor. Daqui a pouco nós vamos verificar qual é. Esse pigmento ocre que está na célula neuronal guarda estreitamente relação com o perispírito. Ele está dizendo que no citoplasma neuronal tem uma substância, um pigmento ocre, em que guarda relação, uma ligação com o corpo perispiritual, de função muito importante na vida do pensamento ou matéria mental. Teoricamente, onde a matéria mental vai se acumular nos nossos neurônios. Lembrando que o próprio André Luiz fala que é o centro coronário, que fica no diencéfalo do cérebro, e vai se vincular ao centro de força cerebral, que leva essa irradiação para todo o córtex, que capta as irradiações do espírito. O pigmento ocre, que a ciência humana observa sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como um fator de fixação. Então lá no mundo espiritual eles chamam esse pigmento de fator de fixação. É onde o pensamento fica impregnado no neurônio, adensando-se, ficando mais denso, ou rarefazendo-se, ficando mais etéreo, nos círculos humanos, conforme a atitude mental, ou seja, meus sentimentos e pensamentos. Sentimentos em desarmonia com a lei divina, mais denso, menor frequência.
sentimento em harmonia com a lei divina, maior frequência, mais rarefeito, mais etéreo. Do espírito na cota de tempo em que ele está. E eu já estou dizendo, aqui no mundo chama fator de fixação, no mundo espiritual. É onde o pensamento se fixa no corpo físico. E se o pensamento for um pensamento positivo, isso vai se rarefazer. Se for negativo, baseado nos sentimentos, vai se densificar. E aí, isso é um print screen, né? Como diz a moçada. É um print do site de anatomia patológica da Unicamp. Um estudo que fizeram. Não tem nenhum espírita vinculado a esse estudo, tá? Eles estavam estudando o quê? Câncer, tumor do córtex cerebral, no cérebro. Então, tiraram uma microfotografia e olha a conclusão que eles chegaram. Em certas áreas, a maioria das células neoplásicas, ou seja, tumor, célula com tumor, com câncer, continha no citoplasma grânulos de pigmento marrom. Tinha um pigmento marrom acastanhado. A melhor interpretação para esse pigmento neste ependimoma é, portanto, lipofuscina. Então, dá um nome para o fator de fixação na Terra, lipofuscina, que é a estreita correlação, porque na maioria das células de tumor ela existe. Então, fazem uma correlação. Aqui, estudando a displasia cortical, um outro tipo de patologia no cérebro, olha a conclusão. O material granuloso acumulado no citoplasma dos neurônios, exatamente o que André Luiz fala, porém 60 anos antes, displásico, ou seja, doente, é fortemente PAS positivo, que é um tipo de teste que dá positivo, devendo tratar-se de lipofuscina, um pigmento de desgaste que se acumula com o tempo no citoplasma de células que não se dividem, como o neurônio e miocardiócitos. Pigmento de desgaste, que vai se densificando, promovendo o quê? Adoecimento, tumoração das células. Com uns acontecem, com outros não, porque vai depender do tipo de pensamento, que vai depender do sentimento, que vai depender da minha irradiação mental. Isso só acontece em dois tipos de células, os neurônios e os miocardiócitos. E aí eu concluo com Emmanuel, Pensamento e Vida de novo, capítulo 4. Porque os neurônios nós sabemos quais são as células, né, do córtex. E os miocardiócitos são as células do coração. Que coincidência. Coração e cérebro. São as células que o fator de fixação existe. E Emmanuel vai dizer no capítulo 4. Duas asas levarão o homem a Deus. Uma chamada sabedoria, inteligência. A outra chamada amor. O amor é como se fora um homem no deserto, que vê lá um oásis. Ele se nutre, porque ele está com sede, mas depois não sabe para onde ir. Então morre logo à frente, desidratado. A sabedoria é como se fosse uma placa nesse mesmo deserto, que mostra para o homem, vá por aqui, mas sem a água do amor, ele também vai morrer. Portanto, precisamos da água, mas do direcionamento, da sabedoria e do amor, para que nossas células neuronais e os miocardiócitos não adoeçam e possamos nós nos transformarmos em médicos de nós mesmos. Porque, em suma, para nós concluirmos, a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. Somos nós quem promovemos doença em nossos corpos. E somos nós quem promovemos cura em nossos corpos. Com o auxílio, com a colaboração do outro. Mas sem a nossa real integração, isso não vai acontecer. Eu agradeço a oportunidade de poder expor brevemente. Espero ter instruído mais que confundido. Mas nós estamos aqui para tomar um caldo e bater um papo. Fiquem à vontade, né? A gente pode conversar muito sobre isso. No mais, só queria agradecer desde já a acolhida da família, da casa espírita, e poderia ser ali, ó, no meio da rua, sentado no meio-fio. Porque de fato são as pessoas que são o centro espírita. E não a
a instituição em si, ela obviamente ajuda. E eu fico muito feliz de poder colaborar com um pouquinho que eu tenho, nesse momento tão importante, que é o momento de erguer uma instituição espiritista na Terra. Sem dúvida, mais um facho de luz que se faz na Terra que precisa tanto. Agradecemos infinitamente a acolhida de todos vocês e a oportunidade de servir, porque também vamos nos curando com a praxis terapia, que é a terapia do trabalho. Por isso que eu sou aquele que é mais grato em poder trabalhar e ajudar. Porque quando nós trabalhamos, modificamos as nossas irradiações mentais. Nosso sentimento e pensamento, quando ele vai em direção ao outro, eu esqueço de mim mesmo, vai promover um restabelecimento dos meus corpos sutis e, se possível, e se a misericórdia divina permitir, do nosso corpo físico. Mas se não permitir, não importa o corpo que vamos desencarnar. Pense no corpo que vocês vão reencarnar. Comecem a plasmar um corpo saudável desde já. É possível, é isso que o Espiritismo nos ensina. Uma boa noite para todos e que a paz do Cristo seja com todos vocês.